Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos mais uma vez aqui com as nossas videoaulas, onde hoje, na disciplina de filosofia, eu vou explicar para vocês o seu TD avaliativo, exatamente o TD do mês de maio, fazendo a leitura das questões e revisando um pouco sobre o assunto que a gente estudou nesse mês, que foi o Santo Agostinho, mencionando que Deus é fiel, Deus é verdadeiro e que Deus existe. Então, de acordo com as informações da nossa aula de hoje, você irá relacioná-las, compreendê-las e desenvolver o seu TD do mês de maio. Você que está no online, fiquem atentos ao prazo de entrega. Se você ainda não foi pegar o TD na escola, vá pegar, porque tem o prazo para você devolver ele respondido. Lembrando que tem que ser de caneta azul ou preta. Nada de usar marca-texto, exatamente marca-texto. Nada de ficar marcando as questões. Se você quiser destacar uma palavra, destaque com a caneta, destaque com o lápis, mas nada de marca-texto. Também não é permitido a utilização de corretivo. Então, dica que eu dou: responda primeiro de lápis, você confere suas respostas e aí, posteriormente, você passa a caneta azul ou preta. Não esqueçam também de colocar o seu nome e o turno que você estuda, se é manhã ou se é tarde. Preste atenção a essas informações, porque se eu estou falando para vocês, é porque tem aluno que está fazendo algumas dessas coisas erradas. Então, tenha cuidado. Bora lá para a nossa primeira questão. Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, quisesse admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias. Professor, o que é blasfêmia? É falar mal, inventar mentiras, contar histórias que não são verdades. Professor, a gente pode associar uma fake news? Pode associar uma fake news. Lembrando que fake news é relacionado com as redes sociais. Mentiras, versões contadas que não são verdadeiras nas redes sociais. Mas aqui no caso, com relação ao Santo Agostinho, era naquele tempo. Então, era mais a questão da propriamente a fala. Como há de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males? Pois, sendo ele fonte suprema de bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal. Por quê? Então, a primeira questão, o filósofo, o cristão, o bispo Santo Agostinho, ele coloca que as pessoas não devem blasfemar, não devem falar, não devem julgar o outro, não devem dizer coisas que elas não têm comprovação. E que ele consegue comprovar que Deus é verdadeiro, que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus, ele cria as coisas pensando sempre no bem-estar do povo, que ele não quer que o mal prevaleça, ele não quer que as pessoas pratiquem o mal, porque Deus, ele é puro. Se Deus é puro, ele não vai querer que as pessoas sofram. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, o nosso mundo, a nossa humanidade, não tem tanta maldade? Tem, mas quem ocasiona? O ser humano, as pessoas que acabam agindo de forma errada. Então, a partir do momento que você age de forma errada, você está praticando o mal. Então, Deus não quer que você pratique o mal. Deus quer que você seja bom. Ele quer que você seja verdadeiro. Ele quer que você coloque em prática as boas ações. Diante disso, vamos analisar os itens. Item A. Lembrando que a primeira questão quer saber na visão do Santo Agostinho. Para Agostinho, observe aqui, para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal. Por quê? Ele quer saber por que a gente não deve atribuir o mal a Deus. Item A diz: o surgimento do mal é anterior à existência de Deus. Item B: o mal enquanto princípio ontológico independente de Deus. Item C: Deus apenas transforma a matéria, que é a natureza,
que é a natureza má. Por ser bom, Deus não pode criar o que é oposto, o mal. Se Deus é bom, automaticamente ele não cria o mal, ele só vai criar o quê? As coisas boas. Item E. Deus se limita a administrar a existência entre o bem e o mal. Olha só o que eu venho falando desde o começo da leitura da questão. Se Deus ele é bom, se Deus ele é verdadeiro, se Deus ele é fiel, se Deus ele é justo, ele não quer que as pessoas pratiquem o mal. Se ele não quer que as pessoas pratiquem o mal, automaticamente ele não vai criar a maldade. E aí, lembre que eu falei, quem desenvolveu, quem criou a maldade, quem pratica a maldade é o homem. Deus ele é bom, ele não cria a maldade. Segunda questão. Na verdade, não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? É um questionamento. Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles. Por que não ficou sempre assim no redecurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda a ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criaram, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? São questionamentos de pessoas. A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre. Então, a segunda questão, ele quer que você responda de acordo com o pensamento do autor. Não é sua opinião, mais uma vez. Não é sua opinião, é o pensamento do autor. Então, com base no que o autor fala, ele está relacionado com a ética cristã. Se ele está falando mal, ética a gente fala bem. Ética cristã, bem. Está falando da natureza universal, está falando de tradição, C. Certezas inabaláveis da experiência, ele tem experiência para falar dessas certezas, D. Ele abrange uma compreensão humana, um entendimento, aquilo que ele questiona, que ele está refletindo, é interpretação da realidade. Ele está interpretando algo que aconteceu ou ele está compreendendo, pensando, questionando, levando argumentos? Com base nisso, você responde a segunda questão. Prestando atenção às formas, às palavras, às dicas, você tem a orientação para a questão. Continuando, terceira questão. A filosofia de Agostinho é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês. Foi nas traduções de Mário Vitorino que leu os textos do filósofo Plotino e Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo os sermões de Ambrósio, outro filósofo, influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências de tornar-se cristão. Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, o pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparando ao pensamento de Platão. O texto está dizendo que os filósofos, para desenvolver uma opinião, eles se baseiam nos questionamentos, nas posições de outros filósofos, que é o que a gente faz hoje. Hoje, nas nossas aulas de filosofia, a gente vê o posicionamento, o questionamento, as ideias, as colocações desses filósofos, e em cima do que eles apresentam, a gente desenvolve nossa opinião. Então, são estudos dando informações para os próximos estudos, ou seja, para as pessoas que vêm mais à frente. Com base nisso, marque a alternativa correta sobre uma dessas diferenças. Que diferenças, professora? A posição de Agostinho com o pensamento de Platão. Ele leu as escrituras de Platão, os pensamentos dele,
seguiu alguns posicionamentos, mas depois ele comprovou que poderiam ser diferentes. Então a gente quer saber, com relação a Agostinho e Platão, qual a diferença entre os dois? Qual a diferença das suas ideias? Vamos lá, fiquem atentos. Item A. Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro. Olha o título do nosso assunto, do nosso capítulo. Agostinho, Deus é verdadeiro. Se o título está dizendo que Deus é verdadeiro, automaticamente, Agostinho está dizendo que é possível, sim, o ser humano obter um conhecimento verdadeiro. Enquanto para Platão, a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. Platão quis dizer que a verdade, ela está inacessível. A gente não tem acesso a ela. B. Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias, enquanto para Agostinho não existe nenhuma realidade do mundo natural em que vivemos. Não existe nenhuma realidade ou existe, já que a gente, por ser cristão, a gente se baseia nas escrituras bíblicas. C. Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão, a alma não é imortal, é apenas a forma do corpo. D. Para Platão, o conhecimento é, na verdade, uma reminiscência. A alma reconhece as ideias que ela contemplou antes de nascer. Já para Agostinho, ele diz que o conhecimento é resultado da iluminação divina, centelha de Deus que existe em cada um. Posicionamento de Agostinho está certo nessa frase. Mas será que o posicionamento de Platão está correto? Lembrando que a questão 3, que é o item verdadeiro. Quarta questão. Quais as principais ideias do Santo Agostinho? Ideias. Quais os seus principais pensamentos? O que ele observou? Então, dentro do que a gente estudou, Santo Agostinho mencionou sobre livre-arbítrio. O que é isso? Você ser livre para praticar suas boas ações. Você ser livre para ter seus pensamentos. Você ser livre para ser justo. Ou seja, você pode praticar o que você quiser, mas tem consequências dos seus atos. Então, você é livre, tem um livre-arbítrio para praticar o bem imposto por Deus, mostrado por Deus, ou mal mencionado dentro do nosso conteúdo, que é praticado pela sociedade. Ele também falou sobre a razão, que a nossa razão é natural. O que é natural? Ela surge a partir do que a gente tem ao nosso redor, do nosso conhecimento. Que a nossa vida ela é virtuosa. O que é uma vida virtuosa? Ela é plena, ela é linda, ela é bela e que a gente tem que saber cuidá-la. A gente tem que saber manter a nossa vida num padrão que se sinta bem, que se sinta feliz. E que o bem, ele é diferente do mal, porque o Deus, ele sempre está relacionado ao bem. E que o mal está sempre relacionado à sociedade, às nossas ações. Quinta, quais as duas principais obras de Santo Agostinho? O Agostinho, ele escreveu obras que mencionavam a sua visão sobre esse seu pensamento, de que Deus sempre queria o bem, de que Deus sempre praticava o bem, e que Deus ensinava e mostrava o bem para a sociedade. Ele sempre colocou isso nos seus livros. E aí, diante disso, as suas obras, as suas escrituras, os seus pensamentos estão relacionados às suas confissões que muitas vezes ele, por ser representante da igreja, ele escutava das pessoas no momento que elas iam desabafar, iriam pedir um conselho. Então, diante daquilo, ele escreveu obras relacionadas a essas confissões, sem citar nome das pessoas. Ele também mencionou obras relacionadas com Deus, cidade. Então, ele mostrou que a nossa cidade, ela gira em torno de Deus, é uma cidade de Deus.
E aí nós temos aqui as questões 6 e 7 que falam o seguinte: qual era o pensamento de Santo Agostinho, o que ele pensava? E qual foi a obra mais importante de Santo Agostinho? Então, dentro do que eu vou explicar agora, vocês vão conseguir desenvolver e entender para responder essas questões. Não só a sexta como a sétima, mas também questões anteriores. Então, Santo Agostinho escreveu obras Confissões, Cidade de Deus. A obra Confissões foi a sua primeira obra, que na visão dele foi a mais importante, porque ele relatava o cotidiano da sociedade, ele relatava algo que as pessoas mencionavam que haviam praticado, com relação ao bem, com relação ao mal. Então ele conseguia entender que Deus realmente ele estava sempre nas coisas boas e que o mal era a sociedade que praticava. Deus é amor, Agostinho também percebeu, mencionou nos seus pensamentos que Deus é amor, Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Então aí, ó, dicas para responder sexta, sétima, a quinta questão também, só ficar atento. Oitava. Agostinho, bispo de Hipiona, e Boécio, autores de Confissões e Consolação da Filosofia. Olha só, a oitava questão no enunciado já ajuda a responder questões anteriores. Mais uma vez, Agostinho era um bispo, autor do livro Confissões. Boécio, autor do livro Consolação da Filosofia. Eles predominaram na Idade Média e essa escritura, esses livros estavam relacionados com a escolástica. O que é isso? A escola. Estudamos isso no decorrer das nossas aulas. As escolas filosóficas, os pensamentos, o local onde eles debatiam, refletiam e automaticamente escreviam o que eles haviam compreendido dentro do seu mundo, dentro do seu ponto de vista de observação. Então, quando fala de uma filosofia, a gente relaciona a escola. E escola está relacionada sempre a uma palavra chamada de quê? Escolástica. Então, ó, olha a dica mais uma vez aí. Agostinho era bispo e escreveu o livro Confissões. Boécio escreveu o livro Consolação da Filosofia. Nona questão, vou só ler o enunciado. Santo Agostinho de Hipona, cidade africana, foi o mais importante filósofo da Idade Média. Além de filósofo e teólogo, Agostinho também exercia uma função eclesiástica. Citada em qual função? Qual era a função dele? Eclesiástica, ou seja, dentro da igreja. Ele era um cônsul, um cardeal, um bispo, um pároco ou um delegado. Décima. A filosofia de Santo Agostinho é essencialmente uma função de concepções cristãs com o pensamento platônico, subordinada à razão e à fé. Agostinho de Hipona afirma existirem verdades superiores e inferiores, sendo as primeiras compreendidas a partir da ação de Deus. Como se chama a teoria agostiniana que afirma ser a ação de Deus que leva o homem a atingir sua verdadeira superioridade? Vocês vão entender, tem que entender que Agostinho, se ele relaciona Deus, visões estão relacionadas com a iluminação divina. Deus é iluminado, Deus é poderoso, Deus é divino. Então, com base nisso, vocês vão entender que a questão quer saber se é teoria da predestinação, teoria da providência, teoria dualista, teoria da emanação ou teoria da iluminação. E aqui encerramos a nossa aula de hoje com o TD explicativo de filosofia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tirar lá no Class, alunos do online. E os alunos do presencial, a gente se vê na escola na semana de TD avaliativo.
vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!